Olá, eu sou Tatiana Rodrigues, professora de língua portuguesa e redação para concursos. E nesta aula eu vou mostrar para você, por meio de fundamentos comprovados e estudos de casos, como transformar a redação na sua maior arma para subir na classificação. Sem que você tenha que ter um dom natural ou ainda alguma criatividade nata. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, e acho que se eu estivesse no seu lugar, eu também pensaria isso. Mas a verdade é que o método funcionou com todos os meus alunos que seguiram o treinamento, como a Denise. Ela estudou em escola pública, não tinha base em redação, mas após o treinamento obteve a pontuação 28 no TRF2 e a pontuação máxima era 30. Se você olhar aí na tela, deixei separado para você ver o espelho dela. A nota máxima era 9, ela tirou 7,5 em conteúdo, era 9 em estrutura, ela tirou 8,5 e valia 12 a expressão, ela tirou 12 também, por isso que ali em cima, ó, a nota máxima foi justamente 28, valendo 20. E também a Juliana. Juliana teve um desempenho impressionante na redação da Polícia Rodoviária Federal aqui no Rio de Janeiro. Valia 20 e ela tirou 20 no conteúdo. Você pode ver lá em cima, ó, a banca CESP UNB, já deixei separado ali em cima. Ela desmembra, né, essa nota em tópicos. Então, justamente aí, valia 1. A apresentação ela tirou 1, o primeiro subtópico valia 7, ela tirou 7, o segundo valia 6, ela tirou 6, e o terceiro valia 6, ela tirou 6, então ela tirou 20. Ela teve alguns descontozinhos, né, aqui embaixo, em gramaticais, na verdade, e por causa disso, a nota dela ficou 19,20, valendo 20, que é uma nota altíssima e justamente na Polícia Rodoviária Federal, que é um concurso de altíssimo porte. Assim como o Rafael, ele também foi aprovado na PRF de 2019, ficou em 9º lugar no Rio de Janeiro. A redação dele foi 17,40, valendo 20. E mesmo com todas as dificuldades que ele encontrava para estudar, ele sempre fez o que era preciso. Mas neste momento, eu entendo que você esteja angustiado com a redação. E eu entendo a sua angústia, pois é a mesma que eu passei com as regras gramaticais. Escrever, na verdade, eu sempre escrevi bem. Eu tinha um baita medo de escuro e por isso eu passava a noite inteira acordada escrevendo no meu diário. Eu passei muitas noites lendo os livros da biblioteca da minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe também é professora de língua portuguesa. E o hábito de escrita e de leitura certamente aprimoraram a minha redação. Na escola, apesar de a minha matéria preferida ter sido matemática e a minha mente funcionar muito melhor para exatas originalmente do que para as humanas, com certeza, eu tinha as melhores notas de redação da turma. Na adolescência, eu era conhecida como a menina da carta. Pessoas de várias séries diferentes, né, vinham me procurar porque estavam apaixonadas por alguém e queriam que eu escrevesse um texto para conquistar a pessoa. Meninos e meninas, hein? Eles me pediam para eu escrever cartas de aniversário de namoro, de pedido de desculpas, de declarações amorosas. E as pessoas apareciam na minha sala de aula na maior discrição, falavam sussurrando porque era tudo muito sigiloso. Você é a menina da carta? E eu dizia, sou eu, conte sua história, o que você sente? E escrevia expressando o que a pessoa sentia, mas não conseguia transferir para o papel. E sempre foi muito bom ter a prática de escrita para ajudar tantos namoros a darem certo, foram vários. Nessa época eu já cursava teatro. Certamente foi lá que eu aprendi como se estruturar um texto, como compreender o que está escrito, como enxergar as entrelinhas, e isso enriqueceu muito a minha bagagem. Foi no teatro que eu aprendi compreensão textual. Resumindo a minha história, antes de me tornar uma profissional de letras, eu passei 1 ano na faculdade de Educação Física e cursei 6 períodos de Direito. Nesse tempo, jamais deixei de escrever, porque para quem tem um hábito de escrita, o papel é um divã, né? É uma verdadeira terapia. Quando eu cursei Direito, eu comecei a estudar para concurso público e descobri que não sabia português, mesmo tendo uma ótima redação. O meu hábito de escrita é que fez naturalmente a minha escrita se aperfeiçoar, mas eu era aquela que colocava uma vírgula porque sentia que a vírgula tinha que estar ali, que colocava um acento grave indicativo de crase porque algo dizia no meu coração que a crase deveria estar ali, ou seja, sem nenhuma técnica, sem nenhum método, e naturalmente quem não entende como funciona sempre vai falhar. Então, eu tinha um desempenho péssimo no simulado e na prova de português. No entanto, quando tentava um simulado de redação, a minha nota ia lá em cima. Até que um dia eu resolvi que esse não seria mais o meu problema. A verdade é que nós temos 2 escolhas diante de uma dificuldade. Ou fugimos dela e falamos, isso não é para mim,
Ou encaramos essa dificuldade e decidimos que a partir daquele momento aquilo não vai mais ser o nosso problema. E foi essa decisão que eu tomei. E eu comecei a estudar português regularmente desde a página 1. Zerei tudo que eu havia aprendido e decidi treinar de verdade. Foram muitas questões erradas, muitos socos na mesa, muitas vezes em que eu xinguei a matéria irritada, esbravejando que matemática é muito melhor que esse troço. Até que, de tanto treinar, comecei a acertar. E quando acertamos, começamos a amar. É a lógica da vida, né? Até o ponto de ser convidada para dar aula de língua portuguesa para concursos públicos, porque eu me tornei a primeira do ranking na matéria no simulado em que eu estudava. Foi aí que eu larguei direito no 6º período para cursar letras, né? Eu larguei, eu nem tranquei, detalhe. E também foi aí que o meu texto, que já era bom, ficou muito melhor. E foi aí que eu entendi a dificuldade dos candidatos de concurso quando encontram um obstáculo. Há uma tendência de as pessoas fugirem do obstáculo em vez de treiná-lo como se deve, até que ele deixe de ser esse problema, né? E é por isso que eu estou dividindo a minha história com você. Eu sou a prova viva de que a prática leva mesmo à excelência. O processo que eu passei quando eu era boa em redação e ruim em português é o mesmo que acontece com várias pessoas que estudam para concurso e talvez seja o seu caso, mas no sentido inverso. A pessoa vai muito bem nas provas de português, ou seja, ela aprende a marcar o X, mas na redação nada sai bem. Até mesmo as regras gramaticais que ela aprende para fazer a prova de língua portuguesa, na hora da redação ela deixa de lado. Como explicamos o fenômeno da criatura que acerta a questão de acentuação na prova de português, mas erra o mesmo acento na redação na mesma prova? Da mesma forma, porque eu escrevia tão bem, mas era ruim em português. E por que essas pessoas são tão boas em português, mas escrevem mal? Muito simples. Nós somos o que repetimos. E essa lógica nem foi descoberta por mim. Aristóteles já dizia que a repetição leva à excelência. E isso é um fato. A verdade é que você só é bom no que você faz aí da vida porque você faz sempre, ou seja, você adquiriu prática. E a prática leva ao aprimoramento. Só que as pessoas têm preguiça de treinar a redação, assim como eu tinha preguiça de voltar à matéria de português desde o início. Só que muitas vezes você precisa de alguém que diga a você como repetir, o que repetir e quando repetir. Falta direcionamento. E você não sabe como começar e nem como continuar. E é aí que começam os maiores erros no treinamento de redação. Quando comecei a dar aulas de língua portuguesa e redação para concursos, eu percebi que a mesma dificuldade que eu tinha com português quando eu era aluna era o mesmo problema que muitos alunos tinham com a redação. Só que para a redação isso é pior, porque os cursos de forma geral dão redação de forma teórica, uma tal receita de bolo, em que você decora uma maneira de montar redação. Ou seja, você não aprende a escrever, nem a raciocinar em cima do tema. E a verdade é que, às vezes, o professor só tem 1 ou 2 aulas para falar de redação com a turma, quando, na verdade, redação não é uma matéria teórica, é a matéria prática. E, obviamente, os alunos não conseguem praticar o que deveriam em suas aulas, porque essas aulas são destinadas à parte teórica da matéria. Então, você fica com aquelas informações decoradas, com o texto cheio de falhas, mas você nem sabe se ele está bom ou não, porque você não aprendeu a corrigir o seu próprio texto, e aí está o segundo erro no treinamento de redações para concurso. Ou seja, você não consegue nem detectar os erros no treinamento para passar o texto a limpo sem os erros. Alguém diz para você, faça um rascunho e releia antes de passar a limpo, hein? Ok, você releia. Mas como adivinhar o que está errado, o que o examinador busca? Como melhorar meu desenvolvimento do tema? Ou pior, como saber se eu estou sendo superficial ou não? Você fica solto nessa busca. E há ainda mais um problema. Boa parte das bancas condenam as redações decoradas. Como você pode ver no edital do TRF2, que estou colocando aí para você na tela, aí em vermelho, pede-se capacidade de análise e senso crítico. E olha o que eu marquei em verde embaixo. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagem de textos e de questões apresentadas na prova. E eu vejo pessoas dizendo que vão fazer a prova objetiva antes de elaborar a redação, porque a prova pode dar um exemplo, uma dica, ou a pessoa pode tirar ideias daqui e dali, quando na verdade a pessoa deveria evitar ter o pensamento influenciado pelo restante da prova. Está escrito no edital, só que ela não lê. Aqui também, olha lá, edital da PM da Bahia, afirma que será atribuída nota 0, né, a texto que seja no todo ou em parte cópia ou plágio de outro autor. E você sabe que a redação que você decorou foi decorada por muitos outros.
o que deixa óbvio que o texto não é bem seu, né? Aqui, ó, no edital do TRF 15, é cobrada a capacidade de análise e senso crítico a respeito do tema proposto. Como você comprova que analisou o tema criticamente, colando o seu texto em um molde decorado que nem vai caber com qualquer tema? E observe ali em azul de novo, a nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações ou colagens de textos e de questões apresentados na prova. Agora, olha o edital do último TRT do Rio. Eu envolvi aí para você em azul, exige criatividade e originalidade. E você, com a redação decorada igual a de mais de 1000 pessoas, vai alcançar essa originalidade escrevendo um texto que todo mundo escreveu igual? Claro que não. E é por isso que às vezes essa sua fórmula decorada dá certo e em outras vezes é um fiasco. Como acontece com várias pessoas que repetem: eu fiz tudo o que foi pedido, eu não sei porque a nota foi tão baixa. E às vezes você até consegue uma nota mínima ou perto do mínimo por sorte, mas em outro concurso não consegue nada. E você fica sem entender por que essa nota oscila tanto. E eu digo, é porque você decorou um jeito de escrever, você não aprendeu a escrever. E são coisas completamente diferentes. Você julga que não tem dom para escrever e acha que só vai ter chance decorando, o que é um outro equívoco enorme. E você, na verdade, você não é bom ainda. Você só não conseguiu mais porque você limitou o seu aprendizado e não treinou como deveria. Redação é treino. Você só precisa aprender como treinar. Já aconteceu de eu entrar em uma turma de redação, que era uma turma contínua, e eles já tinham aprendido redação com outra pessoa antes de mim. Eu passei um tema e a turma inteira escreveu exatamente a mesma introdução. Sobre o tema X, um aspecto positivo é, aí completa, né? E um aspecto negativo é, passei outro tema, todo mundo igual de novo. Aí eu testei a turma e a tal capacidade crítica em relação ao tema proposto, como pedem os editais, e pedi para dissertarem sobre a violência no Rio. E pasme, aconteceu exatamente o que eu temia e o que eu já esperava. As redações começaram com um aspecto positivo sobre a violência é. Agora você me diga qual aspecto poderia haver de positivo na violência. Positivo só se você for o beneficiário dela, né? O bandido, deixa de ser doido. Obviamente não é o que você quer dizer, não faz o menor sentido. E você deve estar entendendo o maior erro dos treinamentos aí. Esse modelo que você decora, seja o caveirão que for, caveirão é como a gente chama essa redação decorada. Pode até caber para um tipo de tema, mas não caberá para todos, além de comprometer a originalidade exigida nos editais, já que diversas pessoas decoram o mesmo modelo no país todo. Por isso eu pego tantas redações sem pé nem cabeça e a pessoa está crente que está causando com aquela forma de escrever. Isso porque, meu amigo, minha amiga, eu sinto informar, mas redação não é receita de bolo, não. Requer capacidade crítica e adaptação a cada tipo de tema. Isso requer dedicação, tanto de quem aprende quanto de quem ensina. E às vezes as pessoas não querem ter trabalho. Só que você, pelo menos, decidiu treinar. Então você deveria decidir fazer o que é preciso. Porque decorar nunca foi sinônimo de aprender. E a verdade é que com esse seu modelo decorado, você pode até conseguir, apesar disso, uma nota mínima para passar, ou próximo da nota mínima. Mas entenda que o mínimo é a última nota. Então ela não vai fazer você concorrer à vaga e se estiver empatado com alguém, possivelmente você vai descer e pode descer muitas posições. Quando na verdade você deveria pensar como concurseiro de verdade. Pô, se redação é um problema para muita gente, então eu não vou deixar que seja um problema para mim e eu vou dominar esse raio dessa matéria que ninguém domina e eu vou subir na classificação para desbancar os concorrentes. Concurso é a arte da guerra, você tem que ser estrategista. E a verdade é que quem domina a redação sobe absurdamente na classificação. E não para aí, porque você precisa resolver uma outra questão deficiente. Os erros gramaticais não podem existir. Você precisa aprender a corrigir o seu rascunho. Você tem que se tornar o examinador. E como você faz isso com 2 aulas teóricas, sem supervisão e sem saber como treinar? Em uma redação de concurso, a nota é dividida geralmente assim, 60% de desenvolvimento do tema e 40% é de domínio da norma culta da língua portuguesa. Veja bem o que eu disse, domínio. Assim como o edital da PRF. Olha aí, coloquei na tela para você. Aqui o primeiro sublinhado que aparece aí no texto, olha. A prova discursiva avaliará
o conteúdo, desenvolvimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas de registro formal da língua portuguesa. E mais embaixo também coloquei sublinhado em vermelho. A prova discursiva será submetida a 2 avaliações, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação de domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. E ninguém demonstra domínio colocando vírgula porque sentiu. Ninguém mostra domínio repetindo que na dúvida bota o ponto. Ninguém transparece o domínio só usando o pronome relativo que. Você tem que variar, usar o qual, usar cujo, usar onde. Eu sempre comparo o cara que escreve redação para concursos com o aspirante ao The Voice. Imagine que você queira entrar para o The Voice e você precisa escolher uma música para provar que você merece que os jurados apertem o botão. Você escolheria uma música como Parabéns para Você? Ah, mas fica muito bonitinho na minha voz. Ok, mas ninguém vai chamar você para entrar no programa. Ou você mandaria uma música como Shallow, da Lady Gaga, algo tipo diva, para mostrar como você consegue incrivelmente alcançar todas as notas possíveis e impossíveis. Na redação de concurso é a mesma coisa, é um concurso. E você tem que convencer o examinador de que você merece a vaga. Você vai escrever uma redação igual a de milhares de concorrentes, já que todos decoram a mesma fórmula? Você vai começar a redação com as mesmas palavras escritas em todas as apostilas? É notório que, todos sabem que, muito se discute sobre. Você vai usar vírgula e ponto apenas? Sem nenhum outro sinal de pontuação? E ainda por cima, sem ter certeza de como usar? Eu acho sinceramente inadmissível o candidato a concurso público não variar os sinais de pontuação. Eu acho um absurdo a recomendação, na dúvida bota ponto, tá? Porque isso me parece preguiça de ensinar. Você é um aspirante ao The Voice, você quer mostrar o quanto você domina a norma culta. Então, só para se exibir, você vai usar vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, travessão, ponto, ou seja, você vai fazer de tudo para mostrar que domina para ganhar os 40% de português e não perder nada. Porque você não pode se dar ao luxo de perder a parte que está escrita em lei, que é objetiva, que é a parte de língua portuguesa. E, portanto, só depende do treino certo. Mas você domina o uso do ponto e vírgula? As aulas de redação não ensinam como usar a língua portuguesa para escrever. O mesmo ocorre com a crase, né? Tendo outras opções para marcar é mole. Você faz por eliminação. Na redação é muito diferente. Você precisa tomar as decisões sozinho, sem dicas, sem opção. Isso é muito mais difícil. E o treino tem que ser direcionado para a escrita. E como desenvolver o tema se você nem entendeu o que o tema quer? Pegamos alguns temas da banca FCC, por exemplo, que não diz diretamente o que se quer, mas sim se coloca um texto e você tem que interpretar esse texto para entender o tema. E os temas da banca CESP, que divide o tema em tópicos, como aconteceu aí no espelho da aluna da Juliana, né? Que eu mostrei para você, né? Saiu o nome dela aqui. Como escrever uma dissertação? Ou seja, como você vai transformar o texto em uma unidade se o pedido é tão fragmentado? Se você treina só um modelo de tema, quando vai aplicar para outra prova, já não sabe mais o que fazer. Então, não é só decorar o modelo. Escrever uma redação é a junção de treinamentos de gramática aplicada à escrita com o objetivo de se exibir como pessoa que domina o conteúdo, com entendimento do tema proposto, conhecimentos de mundo e de atualidades, reunindo conteúdos de leitura que o levem a uma boa organização, somada a uma estrutura lógica de introdução, desenvolvimento e conclusão, que no fim das contas costuma ser o menor dos problemas, mas é a única coisa que ensinam a você. Aliás, que fazem você decorar. Além disso tudo, você precisa aprender a corrigir seu próprio texto. É legal você contratar o serviço de correção de redações para confirmar se a sua correção está correta. O problema é que os serviços de correção geralmente envolvem o erro e dão uma nota, e você fica ali com aquele círculo vermelho em volta do erro, sem ter a menor ideia do que fazer com ele e de por que está errado e como poderia melhorar. Eu já digo a você que o simples fato de você inserir a redação no seu plano de estudo, já desde o início, vai fazer o seu texto melhorar muito. Isso porque a prática sempre leva ao aprimoramento, assim como eu já falei, e o tio Aristóteles também, né? O problema é que as pessoas estudam as matérias da prova objetiva e não colocam a redação no plano de estudos como uma matéria qualquer. E é preciso entender que redação demanda tempo. E também manda o primeiro colocado de volta para casa. É necessário tempo de treinamento, de maturação para que você fique pronto.
Ninguém se matricula em uma academia e fica gostoso na mesma semana, fica? Então, com a redação é a mesma coisa. Você só vai ficar bom se houver disciplina e regularidade, se houver treino. Eu garanto de verdade que se você treinar sozinho, escrevendo regularmente e relendo o seu texto uma semana após ter escrito, você vai começar a ver a sua redação de fora, como eu vejo, e ver que não dá para entender, que precisa ser reescrito. Mas você precisa desse afastamento do texto, entende? Quando você relê a sua redação logo após escrever, você continua defendendo a redação. Professora, olha, o que eu quis dizer aqui, tá, só que se você tem que me contar o que está escrito, é porque não está escrito. E você também não vai poder ter esse papo com o examinador para traduzir o texto para ele. Então, minha dica de ouro é a seguinte: escreva regularmente e só releia seu texto após uma semana. Você vai enxergar os problemas porque verá o texto de fora, como se um outro tivesse escrito. E enxergar os erros no texto do outro, é muito mais fácil. Eu já fiz essa experiência várias vezes em sala de aula. Todos com as redações prontas, trocam de redação. Sempre se enxergam erros na redação do colega que ele não viu, assim como ele enxergará erros na sua redação que você deixou passar. Esse treino de revisar a escrita após uma semana vai fazer você treinar a escrita, treinar a correção e buscar sinônimos, antônimos, um conectivo para evitar repetição, e certamente você vai ampliar o seu vocabulário e treinar o seu olhar de corretor. E você precisa se transformar no corretor do seu texto, para que você consiga passar esse texto a limpo, sem nenhum erro, em, no máximo, 1 hora, contando todo o processo. Porque prova também é tempo. Às vezes o aluno escreve uma redação maravilhosa em 2 horas, mas ele não terá 2 horas para escrever na hora da prova. Se você demorar isso tudo, não vai terminar a prova objetiva, né? Então, você deve treinar para o texto ficar bom, com todos os elementos que eu já comentei, e em menos tempo. A melhor forma de começar isso é mesmo esta: você deve se afastar do texto, corrigir uma semana depois e fazer isso diariamente. Corrija o texto que você escreveu na segunda, só na segunda da outra semana. O da terça, só na outra terça. E faça isso com a gramática do lado. Verifique se os acentos e as vírgulas estão corretas, acrescente exemplos no desenvolvimento, refaça. E releia de novo esse mesmo texto na outra semana, além de escrever um novo. O seu desempenho vai melhorar muito. Não se esqueça de que seu treinamento deve abordar melhor profundidade na abordagem do tema, a gramática aplicada ao texto, a correção de textos e a redução do tempo. Só que os cursos não ensinam você a corrigir o seu texto. Então, veja lá, segue o treinamento que você deveria seguir para melhorar a redação naturalmente. Esse aí, ó, estou colocando na tela para você dar um print, beleza? Estude pontuação com afinco, faça questões objetivas primeiro, aprenda a variar os sinais de pontuação, depois aplique esse estudo à prática da escrita. Um bom treino para você fazer isso é o seguinte: você vai reunir textos de autores que conhecidamente escrevam bem, né, por favor, e tirar a pontuação desse texto, ou seja, você tira toda a vírgula, tira todo ponto, tudo que tiver de pontuação, e aí no dia seguinte, afaste desse texto primeiro, você deve pontuar o texto sozinho. Dá um trabalhinho, né, apagar todos os sinais, mas vale a pena e vai dar resultado. O mesmo você vai fazer com a crase, com a acentuação e com as conjunções. Arranca e depois tente colocar qual que ficaria melhor ali ligando as duas partes. 2. Como variar, né, os pronomes. Você tem que treinar essa variação dos pronomes relativos e a regência associada a eles. Eu sugiro que treine questões de concursos e pense em todos os pronomes que poderiam substituir aquele que está escrito na letra A, na letra B, na letra C, e assim você vai gerar para você mesmo exercícios de reescritura de frases. 3. Estude a semântica de conjunções e conectivos sinônimos para que você consiga pluralizar esse seu uso no seu texto. 4. Procure questões da banca ESAF. Veja, a ESAF ela não faz mais prova de concurso, mas essas questões para esse treino que eu estou falando estão valendo. Você entra lá no PC e Concurso que você consegue baixar as provas da ESAF de graça, tá? Uma boa. Então veja lá. Ela tem muitas questões sobre ordenamento de texto, né? Então, essa banca, ela cobrava questões de redação na prova objetiva. Então, é ótimo para você treinar em que ordem colocar os parágrafos. Vai dar uma boa noção de introdução, desenvolvimento e conclusão. E em quase todas as provas da ESAF, né, apareciam essas questões. O enunciado ele vem assim: os segmentos abaixo constituem fragmentos de um texto, né, que juntos, né, montam um texto só. E aí você tem que ordenar esse texto.
Depois você vai fazer o quê? Adquirir um caderninho e fazer aquilo que eu falei. Escreva um texto, né? Sempre uma vez na semana, da segunda você corrige na próxima segunda e você vai reescrevendo esse texto aí. Com o tempo, você certamente vai melhorar. Esse treino é um treino paralelo a você treinar redações de concurso. É um treino para você se transformar num bom corretor. E a verdade é que a pessoa não entende que ela não tem só que treinar como escrever, ela tem que aprender a corrigir. Então, na verdade, você tem que ser 2 em 1 numa redação, né? 6, leia textos atuais, né? E, de preferência, conheça o artigo 5º da Constituição, porque parte dos temas partem dali, direto ou indiretamente. E 7, estude questões objetivas de concordância verbal e nominal, porque na prática é muito diferente do que marcando X. E tente não inverter a ordem natural das coisas, né? Eu encontro o cara ali no corredor do curso, ele está falando comigo normalzinho. Aí, o que acontece com ele? Na hora da redação, ele escreve tudo invertido. Ele se transforma no mestre Yoda. Pra você, tudo impossível Não ouve o que digo eu? Então, não faça isso. E treine temas de bancas diversas, né? Antecipadamente. E aí, quando o edital sair, aí você treina só da sua banca, tudo bem, né? Mas você precisa ser sincero com você. Não adianta você escrever uma redação maravilhosa em 3 dias. Eu me lembro de um aluno, ele me entregou uma redação excelente, ele tirou 9, valia 10. E eu disse a ele, o que houve, criatura? Você está treinando muito? Porque a última redação dele, ele tinha tirado 4,5. E é muito difícil você ver um salto tão rápido assim, né? Ele disse, professor, eu comecei a escrever essa redação na segunda. Aí eu vi que ela não estava boa, refiz na terça. Aí começou a me dar uma dor de cabeça, eu parei e fui tomar um banho. Resumindo a história, o cara escreveu uma redação excelente em 1 semana. Eu disse, você vai ter 1 semana para escrever no seu concurso, seu maluco, né? Não, né? Então deixa de ser doido. Então você está se enganando, essa redação não existe. Você tem que entender que você está treinando para a selva. Pede para ir embora, o senhor não vai conseguir. Pede para sair! Senão vai parecer que você escreve redação para mostrar para sua família no Natal. As azuis gostam muito de luz. As branquinhas são tão bonitinhas. E as pretas então, oh, que escuridão. Então pare de se enganar e haja para resolver o problema. Então esse é o passo a passo que você deve seguir para estudar em casa e isso com certeza vai fazer você melhorar bastante. Eu expus a você quais os principais erros no treinamento dos candidatos que fazem com que eles se deem mal na redação, né? Que é ficar decorando, é não treinar correção. E eu também ensinei a você como você deveria praticar o melhor treinamento para resolver o problema. Então, com essa consciência e seguindo esses passos, claro que isso é para quem quer, né? Você vai melhorar o seu texto e antes de ter preguiça de começar, não se esqueça de que a redação ou faz a pessoa descer muito ou subir muito na classificação. E você precisa escolher qual desses 2 candidatos você vai ser. Obviamente, não há como em uma única aula eu abordar todo esse conteúdo. Nós precisamos de tempo para absorver esse treinamento, tanto de desenvolvimento do tema quanto de gramática aplicada ao texto. E principalmente, você precisa aprender a corrigir o seu próprio texto. Porque você precisa parar de passar a limpo sem ter a menor ideia se aquilo está certo ou não. Então, você tem a opção de fazer isso sem mim, sem dúvida. Eu já passei para você e você pode vir comigo para que eu segure a sua mão até a posse. Eu garanto que você vai parar de decorar e aprender a escrever qualquer tipo de tema, para qualquer tipo de edital. Você vai parar de escrever uma redação mediana e escrever um texto que será seu diferencial para você subir na classificação. Você vai parar de escrever um texto que não é bem visto por todos os examinadores e vai escrever um texto que é aceito por qualquer um. Vale lembrar que atingir a nota mínima em uma redação não faz ninguém subir na classificação. E provavelmente essa pessoa vai descer. Então veja, qualquer décimo que alguém perca, né, alguém que esteja atrás de você suba, alguém que esteja empatado, vai subir à sua frente, né? Se você escolher seguir comigo, eu vou ajudar você a se transformar no examinador, que é o meu objetivo. Tanto que a minha experiência de sucesso não é só com candidatos de notas muito altas em redações, mas escrevendo recursos contra notas de redações atribuídas a candidatos de concursos. Como o Maxwell. Maxwell, ele tinha sido eliminado no concurso para corneteiro, está aí o depoimento dele para mim, ele mandou para mim essa semana no WhatsApp, na Polícia Militar do Distrito Federal, foi em 2018.
com o meu recurso, ele voltou para a lista de classificação e agora ele está para ser convocado. E assim como a Jamile no TJ de Pernambuco, ela foi eliminada aí a nota 29, eu envolvi na tela. Depois do meu recurso, habilitada, e ela subiu 10 pontos. E ela estava em 16º, né, na classificação, ela estava em 24º, aliás, ela subiu para 16º. E veja aí, foi para 39,72 a nota, né? E é claro que eu consigo vários resultados positivos, né, como esses, né, escrevendo esses recursos contra notas de redação, justamente porque eu entendo a lógica do examinador. Mas é claro que, apesar de ter sucesso em diversos recursos, não são todos os recursos que são aceitos, alguns são deferidos. E você não pode ficar dependendo de recurso para você conseguir uma boa colocação, né? Assim como esses candidatos aí passaram por sufoco e quase não entraram, você não precisa passar por esse sufoco. Você pode treinar, aprender a não errar nada, a não falhar, em vez de ficar discutindo isso depois, né? E terminar essa história frustrada e sem o cargo com o qual você sonha. Veja, é por isso que eu já seleciono os melhores textos para você treinar, a melhor ordem para você treinar os temas, né? E existe o quê? Uma didática nesse treinamento, uma organização de alguém que de fato domina texto, né? Então veja, por isso eu realmente montei o curso mais completo que existe de redação, englobando tudo que você precisa, com um projeto personal, direcionando seu treinamento. E esse realmente é o curso dos meus sonhos. Eu sempre quis montar esse curso, mas eu nunca tive espaço em aulas presenciais, porque a carga horária dos cursos presenciais é limitada e é impossível dar um treinamento realmente completo. E por isso que isso tem que ser online. Tenho certeza de que online é a melhor forma, né, de mostrar esse treinamento aí, aplicar isso. E aí você vai treinar esse conteúdo em poucas horas? Não dá, né? Veja, no meu curso, no meu método, você vai escrever redação com alta pontuação, um texto de alta performance e que, né, não importa a quantidade de horas, porque eu vou concluir quando você terminar aquilo que você precisa com qualidade. Essa é a ideia. O meu curso vai abordar todo o treinamento que expus para você e mais tudo que eu estou colocando na tela aí para você. O que não fazer no texto, treinamento específico de cada parte do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, o treinamento de reescritura de textos e frases. E você acaba ficando craque na parte de português também, né? Reconhecendo a correção de ambiguidades, o treino de correção de erros recorrentes por parte de candidatos, o treinamento de correção de textos inteiros, o treinamento também de pontuação, mas a pontuação, a concordância e a crase voltadas para a escrita, né? Não é para marcar o X, porque é completamente diferente. Treinamento de título, como tornar a letra mais legível, leitura de textos importantes para embasamento da argumentação, serviço de clipping, né, que é o que o pessoal de comunicação chama quando nós reunimos já textos para a pessoa não ter que ficar procurando, que são os melhores para escrever, ordenamento do texto, translineação e estrutura, como transformar um texto mediano em um excelente texto, é possível, é um treinamento avançado de reescritura, análise de temas de diversas bancas, treinamento de correção de redações para você se transformar no examinador. Então vou ensinar você a corrigir o texto. Eu e minha equipe corrigiremos todos os treinamentos que forem passados para você fazer em casa, e realmente é muita coisa. E você ainda vai ter a correção detalhada, completa, de 3 redações inteiras. A gente não envolve só o erro da nota, não. E as correções de todos terão datas pré-determinadas, tanto para envio quanto para devolução, né, para ficar bem organizado. Como você pode ver, o treinamento é realmente muito completo, é muito amplo, e você deve estar pensando, qual será o preço disso tudo, né? Deve ser muito caro, porque esse treinamento não exige só do aluno muita dedicação, também exige essa dedicação do professor. Porque uma coisa é o professor gravar o vídeo, né? O que acontece com as matérias da prova objetiva. Eu gravo um vídeo para você, deixo disponível. A redação não. Eu vou ter que acompanhar todo o seu treinamento para isso dar certo. Eu não vou deixar você sozinho, né? Então, é aquilo. Certamente, com todos esses treinamentos corrigidos, né? E não sou só eu tenho uma equipe que faz isso comigo. Na verdade, eu já tinha esse treinamento aqui no Rio, eu fazia isso com alguns candidatos, não com todos, dependendo do concurso eu pegava 5, às vezes 10 candidatos, o pessoal ficava na fila até esperar eu abrir vaga de novo, porque realmente não dá para fazer um treinamento como esse para muitas pessoas, né? Uma quantidade muito grande, mas pediram muito para eu
lançar esse treinamento para mais pessoas, então por isso que eu estou divulgando. Mas é assim, mais pessoas, mas eu não vou poder fazer um treinamento para muita gente, obviamente, né? É um treinamento para poucas pessoas, e aí, de fato, quando essas vagas acabarem, eu vou ter que, né, encerrar as inscrições. Eu vou colocar a inscrição do meu treinamento aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Se você quiser efetuar a matrícula, é só clicar no link que está aqui, beleza? Tatiana, e quanto vai custar isso tudo? Porque realmente é muita coisa. Beleza, acredito eu, né, colocando isso na ponta do papel, né, na ponta do lápis, aliás, né, escrevendo isso no papel, esse treinamento aí passaria de R$2.000, eu acho até que poderia custar até mais, se você quer saber, por causa do trabalho que o professor tem que ter corrigindo tudo isso, né, mas eu fiz um preço bem melhor e possível, né, para que toda a minha equipe corrija isso com qualidade, né, até porque as nossas correções são detalhadas, a gente não envolve só, né, e coloca a nota, não é isso. E chegamos ao valor de R$737 e você pode dividir em até 10 vezes sem juros, né? Aí, beleza, Tatiana, eu quero pagar à vista. Beleza, eu fiz um desconto. Quem quiser pagar à vista, R$647. Aí, realmente, aí é aquele treinamento que vai resolver a sua vida. Poxa, mas eu vou comprar um curso, né, desse de redação, só para uma matéria. Então, mas qual o preço que custa você ter que voltar para casa depois de se dar bem em todas as matérias e ser eliminado na redação, né? Creio eu que seja um custo muito alto, né? Então, realmente é um preço legal, um preço viável para você ter uma quantidade enorme de treinamentos. E eu não vou fazer só isso, porque vou colocar também várias aulas bônus de português para você, com toda a teoria que você precisa da parte de português que você necessita para a redação. Aí, bônus de português sobre pontuação, sobre homônimos e parônimos, sobre regência, concordância, crase, novo acordo ortográfico, semântica de preposições e de conjunções, aula bônus de português sobre pronome relativo, aula bônus de português sobre empregos de pronomes pessoais. Ainda vou resolver questões de prova, então você aí, de bônus, ainda vai resolver muitos problemas da sua prova de português, certo? Também vou reunir o grupo da turma, quem participar da turma no WhatsApp, num grupo restrito, ok? Ou seja, só a galera que está matriculada vai fazer parte desse grupo e nós vamos predeterminar horários para que todos possam falar nesse grupo e tirar dúvidas comigo, beleza? Eu sou uma pessoa muito acessível, eu realmente seguro a mão do aluno e a minha ideia é realmente ajudar você que precisa de um treinamento decente e parar de praticar isso da forma equivocada, né? Além disso, eu acredito tanto nesse meu treinamento e, como você pôde ver, eu tenho várias comprovações de que ele dá certo, de verdade, porque não é um treinamento para você tirar nota mínima, é para uma redação de alta performance. Eu também vou lançar para você uma garantia. Você entrando no meu curso, se em 30 dias você quiser cancelar o curso pelo motivo que for, não vou te perguntar nem porquê, você vai poder cancelar esse curso e eu vou devolver tudo que você investiu nesses 30 dias. Porque eu realmente sei que esse treinamento vai fazer diferença para a sua vida. Beleza? Meu treinamento se chama Treinamento Redação Definitiva. Eu espero você lá. Mas se você, né, de fato aproveitou essa aula, de qualquer forma, essa aula vai ajudar você a parar de estudar errado, que é o meu objetivo aqui, e você vai conseguir seguir com esse pensamento correto, né? Da forma que for que você escolha, né, estudar a sua redação. O que não pode é você deixar isso de lado, beleza? Então eu espero você lá, aproveite essa oportunidade, porque quando acabarem as vagas, realmente eu vou ter que limitar o número de inscrições, não tem jeito, beleza? Então o link está aqui, até a próxima. Tchau, tchau.